poço até do mundo, sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu, orando me entendo com meu Deus, orando digo a Ele o que sinto, ultrapasso o infinito, sigo ao trono de Deus, orando reconheço quem Tu és, meus joelhos lanço aos Teus pés, quero entregar a minha vida em Tuas mãos.
Ele tá mudo? Vai, Ulisses. Irmãos, acho que deve ter dado alguma dificuldade de comunicação ali com o Ulisses. Que bom que você está nesta noite conosco. O Ulisses deve estar com problema aqui de transmissão, a voz dele está falhando, mas nós estamos felizes de mais um domingo estarmos reunidos, mesmo que longe, mesmo que pela internet, mas unidos no mesmo propósito de ouvir a palavra de Deus. Boa noite, Ulisses. Agora você consegue ouvir, consegue falar? Boa noite, pastor Genival. Estão me escutando? Um grande abraço, queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus se faça presente em nosso meio nessa noite de domingo. Deus seja louvado pela sua presença. E é muito bom estarmos aqui reunidos para juntos adorarmos o nosso Deus. Ele merece toda a nossa adoração. Um abraço para os nossos irmãos da Central, Igreja Central de Peruíbe, da Igreja do Guaraú também. Nós temos amados lá, pessoas especiais, amigos lá. Também na Igreja do Veneza também. Sinta-se abraçados. Jardim Brasil, pessoa massa lá, galera abençoada. Caraguava, Grupo Nova Esperança, pessoas que moram no nosso coração. Nós, em nome de Jesus, daqui um pouco nós estaremos reunidos juntos, em nome de Jesus, se Deus quiser. Tenho orado para que esse momento aconteça em breve. Mas já que esse momento ainda não está acessível a cada um de nós, que possamos juntos aqui adorar Deus e agora de forma especial, louvando. Mas antes, compartilhe, isso mesmo, compartilhe a live dessa noite. Estaremos iniciando uma série de estudos sobre a palavra de Deus. Isso, irmão, a palavra de Deus, essa palavra aqui, ó, que um dia transformou o nosso coração, ela também pode transformar o coração daquelas pessoas que nós tanto amamos. Por isso, viralize, compartilhe. Curta o link também, curta o canal da nossa igreja, Adventistas Peruíbe, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e vamos fazer com que essa esperança alcance esse mundo. Amém? Vamos louvar a Deus, cantando o hino 444 do nosso cenário adventista, Face a Face, que esse venha ser o nosso desejo, estar com Cristo Jesus face a face. Vejo
buscando seu amor, face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz, face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Face a face, que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem morto foi por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Meu querido, feche teus olhos, vamos orar juntos ao nosso querido Pai. Oremos. Querido Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque temos a oportunidade nesse culto de participarmos, adorando, louvando teu nome, ó Deus, e também crescermos mais no conhecimento da tua palavra e no conhecimento da tua pessoa, Senhor. Por favor, que o Senhor trabalhe com cada um de nós, que o Senhor abra os nossos corações para receber a tua mensagem, que a terra seja fértil e nossa mente compreenda essa mensagem. Usa o pastor como pregador, como mensageiro, e mostra, Senhor, que mais do que mostrar a um ou outro que está participando aqui, o que nós queremos enfatizar é Jesus Cristo. Por isso, o Senhor nos ensina a como falar com Deus, como ouvir, como entender a Deus. Por favor, meu Pai, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Entendeu? Isso. Quero chamar aqui o meu amigo Gabriel Vieira. Por favor, se apresenta, meu amigo. Olá, boa noite. Meu nome é Gabriel Vieira. Sou de Santo André e estarei participando do OIM mês que vem. E neste momento teremos uma mensagem musical com a Milene. Torquato. Perfeito. Se eu falo a língua dos anjos, de nada vai adiantar. Se eu não tenho amor, minha fé pode mover as montanhas, mas a fé sem amor ainda nada será. Tenho asas, mas não sei voar. Tenho olhos, mas não posso enxergar. Vem me ensinar, pois eu quero aprender. O amor rompe as barreiras, esquece o que passou, vê um novo horizonte, meu amor. Rompe as barreiras, pela força do amor, não existem fronteiras. Foi o amor de Cristo que nos resgatou.
passou, vê um novo horizonte do amor, rompe as barreiras, pela força do amor, não existem fronteiras, não há fronteiras. Não há fronteira, não há fronteira, rompe barreiras. Muito boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria tê-lo novamente virtualmente assistindo esse culto, aguardando, é claro, o momento da nossa igreja reabrir, da gente poder estar juntos e não sei se vamos poder nos abraçar, mas pelo menos olhar um para o outro, né? Dar um sorriso mais de perto, mas que bom ter você aqui conosco. Nesses domingos, nós vamos fazer aqui, irmãos, uma série de estudos especiais. Tivemos durante alguns dias aqui, de quarta-feira até hoje, nós tivemos uma programação toda especial chamada Momentos a Sós com Cristo. E aqueles irmãos que participaram foram desafiados a desenvolverem um relacionamento com Jesus. E é claro, né, que uma das reivindicações mais básicas do cristianismo é que Deus fala com as pessoas, Deus se relaciona com as pessoas. Através de toda a Escritura, você vê frases mais ou menos assim, e disse Deus, ou o profeta fala assim, veio a minha palavra do Senhor. Você percebe de maneira assim, muito rápida que existe realmente essa ideia de que Deus fala com as pessoas. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus deseja ter um relacionamento com você. Não há relacionamento sem comunicação, não há relacionamento sem diálogo, né? Deus tem escolhido falar conosco. E esta série que nós iremos fazer, nós iremos estudar sobre este assunto, como ouvir a voz de Deus, né? Como ouvir Deus falar, como reconhecer a voz de Deus no meio de tantas vozes que procuram falar ao nosso coração. Então, eu quero convidar você para participar a partir de hoje, no próximo domingo. Nós vamos fazer esta série e esperamos que até o final da série a prefeitura, o governo do estado já possa liberar os cultos nos domingos à noite, a gente possa poder falar pessoalmente. E olha, irmãos, eu quero dizer para você que eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Eu reconheço que na minha vida, em alguns momentos, eu não fui capaz de ouvir a voz de Deus. E quando eu não tive, aliás, até ouvi, mas não levei assim tanto a sério, não fui capaz de ter a percepção de que era Deus que estava me falando. Eu vou contar dois momentos assim especiais na minha vida, na minha história. Uma que eu ignorei a voz de Deus, que não é uma história muito boa, e uma outra quando eu fui capaz de ouvir Deus me falar e me dei bem, né? Então eu quero aprender a ouvir a voz de Deus, porque eu quero continuar me dando bem. Mas eu lembro, há uns anos atrás, os irmãos sabem, a Jerusa é minha segunda esposa, eu fui casado por um tempo, infelizmente o casamento acabou, mas eu lembro, na ocasião do namoro, do primeiro casamento, eu estava noivo, e orando, claro, todo jovem que pensa no casamento precisa orar, né? Perguntar para Deus, Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? E eu orei, eu lia, eu tentava me esclarecer do assunto, e o Espírito Santo falava no meu coração, Genival, não é para você casar. E ele dava as razões, eu enxergava as razões, que não vem ao caso dizer aqui. E eu terminei o noivado por 3 ocasiões, né? Mas aí eu pensava, puxa, filha de adventista, é da igreja, filha de pastor, eu não estou procurando uma gentia, eu não estou procurando alguém de fora da igreja, será que eu tenho o direito de julgar, de avaliar?
E, irmãos, eu fiz isso 3 vezes. Eu terminava o namoro, daqui a pouco eu racionalizava de novo, voltava, depois orava de novo, o Espírito Santo falava no meu coração, e aí eu argumentava, mas será que é isso? Será que eu tenho direito de julgar? E voltava. Fiz isso, terminei o noivado 3 vezes e me casei. Resultado, fiquei 7 anos casado, e um dia o casamento realmente acabou. E eu fiquei arrasado, muito triste, passei assim um período muito ruim da minha vida, mas eu me lembro que um dia eu acordei, fiz o meu culto, peguei a minha Bíblia e eu fui ler a história de Eliezer, quando foi buscar a esposa para Abraão, e eu li aquela história, né? E eu era diretor de publicações da antiga Associação Paulista Leste, e naquele dia eu tinha planejado fazer algumas visitas para as equipes de estudantes que estavam ali trabalhando, uma equipe de estudante masculina e outra equipe de estudante feminina, e eu resolvi visitar as equipes, fazer um culto, pegar ali, era final de campanha, dar alguma aula de motivação, fazer os pedidos, né? Mas aí no caminho, quando eu li aquela história, né, de Eliezer, que parou lá no poço e ficou lá orando, Senhor, a mulher que eu pedi um copo d'água e ela oferecer água para os meus camelos, esta é a mulher que o Senhor escolheu para ser a esposa do meu Senhor. E eu fiquei com aquela meditação. Deus falou para mim através da palavra naquele dia. E eu viajando, peguei a estrada e fiquei falando com Deus. Senhor, puxa vida, né? O Senhor resolveu o problema de solidão de Isaac. O Senhor pode resolver o meu problema também. O Senhor pode me ajudar. Então me ajude, assim como o Senhor ajudou, fez Eliezer ter um bom termo na viagem dele, me ajude também. Eu dirigia meu carro e conversando com Deus, né? E aquele texto ficou na minha mente e eu fui meditando na palavra de Deus e pensei assim, puxa, Senhor, ela se ofereceu para dar água para 10 camelos. Um camelo bebe muita água, né? Um camelo bebe aí de, sei lá, 100 a 150 litros de água, eram 10 camelos e tirar água no jarro. Eu lembro que eu morei numa casa que tinha um poço e não tinha água encanada naquele bairro onde eu morava, e eu lembro que a gente tirava água do poço, e a minha mãe, quando ia lavar a roupa, enquanto ela lavava a roupa, eu ficava tirando água, e dava muito trabalho, e eu fiquei pensando assim, né, puxa, uma pessoa que deu água, ofereceu dar água para o camelo. E aí, mas assim, hoje não tem mais camelo para ninguém oferecer água. O que seria isso? Me mostra. E Deus foi falando comigo, né? E eu entendi que dar água para camelo seria encontrar alguém que fosse altruísta, generoso, bondoso, né? Bondosa, no caso, uma mulher. E aí eu cheguei na equipe de comportagem lá das comportoras estudantes, e quando a líder foi fazer lá o pedido de uma comportora chamada Jerusa, né? A líder falou assim, olha, essa menina aqui veio comportar para pagar a faculdade da irmã. E eu, assim, ouvi aquilo e eu falei com Deus em pensamento, puxa, Senhor, eu acabei de pedir para o Senhor me mostrar uma mulher generosa. Será que é isso? Será que é ela? Bom, eu não vou contar essa história toda aqui, né? Mas eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo, e quando eu ouvi, eu me dei bem. Quando eu não ouvi, eu me dei mal. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que nós precisamos aprender, nós precisamos ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Mas tem gente que pensa assim, não, pastor, esse negócio de ouvir a voz de Deus, isso aí é misticismo, o cristianismo não tem disso. Eu quero mostrar, então, na Bíblia para você, e hoje, é claro, para que eu argumente, eu vou ter que usar aqui vários textos da Bíblia. Então, eu peço para você pegar a sua Bíblia aí, ou tentar acompanhar, não sei se vai ser possível projetar todos os textos aqui, mas preste atenção, porque você vai ver que este conceito de ter um relacionamento com Deus, aliás, desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus vai atrás do ser humano, quando lá no final da história, quando Jesus Cristo voltar, qual que é o motivo, qual que é a razão que Jesus vai voltar? Para nos levar para morar com Ele, porque Deus deseja se relacionar com o seu povo.
e obviamente que não existe relacionamento sem comunicação. E nós temos aqui, dois problemas, né? Alguns enganos populares que estão por aí. Um conceito que existe por aí é que Deus não fala. Deus não fala mais, Deus não fala com ninguém, Deus não fala comigo, Deus não fala com ninguém da igreja, né? Deus só falou com os profetas lá. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Claro, irmãos, Deus teve os profetas, Deus pode ter profetas de novo, e Deus pode usar um profeta para falar algo para a gente. Mas não é disso que eu estou falando, né? Quando alguém recebe uma mensagem de Deus para transmitir para um terceiro, isso é ser um profeta. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de momentos em que Deus se comunica de maneira pessoal, nos dando orientações bem claras, orientações pessoais, diretas, só para mim, não é para eu levar essa orientação. Eu não sou profeta, né? Talvez nenhum de nós aqui sejamos profetas, acho que não tem nenhum de nós que somos profetas, né? Mas Deus pode se comunicar e dar orientações diretas para você, né? Então existem esses enganos aí, Deus não fala, né? Se fala, foi somente lá no passado com os profetas, né? E agora não fala mais. Será, irmãos, que Deus não fala? Outro engano é que toda voz é de Deus, e hoje tem muita gente por aí dizendo, falar em nome de Deus, olha, Deus me mandou aqui dizer algo para você. Então, aí sim, uma pessoa que faz isso, ela está assumindo uma atitude de profeta. O profeta é um interlocutor entre Deus e um outro ser humano, que traz uma mensagem, recebe uma mensagem de Deus para transmitir para um terceiro. E tem muita gente aí se dizendo profeta, recebendo revelação, querendo dizer para A ou B que Deus lhe deu tal mensagem, e por conta disso, alguns ficam com medo disso, né? Claro, né? Vai ter aí muito engano no meio disso. Então, são dois enganos, que Deus não fala e que toda voz que fala é de Deus. A Bíblia diz assim que a gente deve provar os espíritos, né? Então, o que eu quero argumentar nesta noite é que Deus fala, assim, né? Deus fala. Eu quero convidar você para abrir alguns textos da palavra de Deus aí e acompanhar comigo, e você vai ver que este é um conceito básico, uma reivindicação básica do cristianismo, é que Deus se comunica, Deus fala com as pessoas, né? Deus se relaciona com as pessoas. Deus não criou a raça humana e abandonou a raça humana à sua própria sorte. Deus tem dado orientações, Deus deseja conduzir a nossa vida. Então, lá no livro de Êxodo, capítulo 15, verso 26, a palavra de Deus diz assim, olha, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os estatutos, e aqui vem até uma promessa, nenhuma das enfermidades, porém, sobre ti, das que pus sobre o Egito. Qual que é o motivo aqui? A obediência aos mandamentos será o resultado da nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Por isso que o texto diz assim, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Deus tem voz. Então, se ele tem voz, ele fala. E aqui interessante, nós fizemos aqui o ano passado uma série de estudos sobre os 10 mandamentos, estudamos um mandamento cada domingo, e agora estamos vendo aqui que a obediência aos mandamentos é resultado de ouvir a voz de Deus. Então, nós vimos, quando estudamos sobre os 10 mandamentos, que os 10 mandamentos são absolutamente relacionais, Deus preservando o nosso relacionamento na dimensão vertical, entre nós e Ele, e na dimensão horizontal. Os 10 mandamentos são relacionais, vocês se lembram que nós estudamos sobre isso, né? Mas nós encontramos na Bíblia vários textos que falam
e expressam esta realidade, esse princípio, essa reivindicação básica do cristianismo de que Deus se comunica, Deus fala com as pessoas e não necessariamente com profetas. Claro que Deus falou com profetas, né? Deus falou por sonhos, Deus falou por visões, Deus mandou anjos falarem, explicarem as profecias para os profetas, né? Mas Deus se comunica com pessoas, mesmo que não sejam profetas. Por exemplo, a gente encontra o exemplo de Jó, lá no capítulo 40, né? Eu não vou ler aqui o capítulo 40 de Jó, é um capítulo grande, você pode depois ver. Deus ali, irmãos, Deus não só ele fala, mas ele argumenta com Jó. Ele se relaciona, ele explicou tudo, né? Eu acho que Jó, quando foi para o céu, ou quando for para o céu, né? Ele vai se surpreender com o contexto, com o pano de fundo da história. Deus não explicou tudo para ele, mas Deus se relacionou com ele. Lá no livro de Mateus, capítulo 13, verso 16, olha que texto abençoado, diz assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, por quê? O que está escrito aí? Porque ouvem. Mas ouvem o quê? Então, se Deus não falasse, eles iriam ouvir o quê? Aqui está dizendo, bem-aventurado, feliz, né? Os vossos olhos, porque são capazes de ver, e os vossos ouvidos, porque escutam, e se a gente escuta, é porque alguém fala. Deus fala. Esta é uma verdade muito clara na palavra de Deus. Vários textos falam sobre isso. Lá, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 9, do versos 3 até o verso 6, não vou ler também, vocês vão se lembrar do diálogo quando Paulo caiu do cavalo, indo para o caminho de Damasco, e Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus conversa com Saulo, né? Aliás, a gente encontra no livro de Apocalipse vários textos que falam exatamente desta necessidade que a gente tem de ouvir a voz de Deus. Esse é o problema nosso, cristão, que nós não temos sido capazes de ouvir a voz de Deus. Quando, por exemplo, você encontra ali Apocalipse, eu vou abrir aqui, abre aí a tua Bíblia, Apocalipse capítulo 2, verso 7, diz assim, né? Capítulo 2, verso 7. Eis que vem as nuvens e todo olho o verá. Aqui está dizendo que vão ouvir, vão ver, né? No versículo 11, já fala outra coisa também, né? O Espírito Santo sempre falando, né? Com grande voz. E a Bíblia sempre falando assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra de Deus sempre está falando assim, o versículo 19 também, capítulo 2, verso 17, né, também sempre falando, quem tem ouvidos, ouça. Essa expressão ela é repetida várias vezes no livro de Apocalipse, não vou ler todas aqui, você já conhece. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvir o quê? Me fala. Se Deus não fala. Se Deus não fala, ele pede para a gente ouvir o quê? Então, se ele pede para a gente ouvir, é porque ele fala. Né? Então, ignorar o fato de que Deus fala é querer calar Deus. E eu ouvi uma frase hoje, e é verdade, Deus não ficou mudo. Ele ainda continua falando. Aliás, o Espírito de Profecia diz que ele fala de diversas maneiras, né? Lá no livro Caminho a Cristo, no Caminho a Cristo, página 93, diz assim, Deus nos fala pela natureza, pela revelação, pela sua providência e pelo influxo do seu Espírito. Aqui está dizendo que Deus nos fala de várias maneiras. Aqui apresenta 4 maneiras como Deus nos fala. Primeiro, Deus nos fala pela natureza. Eu lembro, uma vez eu sempre gostei de fazer isso, a gente não fez aqui ainda no Distrito de Peruíbe, quem sabe a gente faça isso um dia.
eu gosto sempre de pegar a igreja, um grupo de irmãos, levar para o meio da natureza, às vezes um sítio, algum lugar isolado, e a gente fazer um dia com Deus, um dia conversando, um dia ouvindo a voz de Deus e andando na natureza também, sendo capaz de perceber a natureza falando com a gente. Eu lembro que tinha um irmão lá, tinha cometido um pecado, tinha sido um pecado vergonhoso, e ele parecia que a vida dele espiritual tinha caído, tinha ido, né, para o espaço, mas ele resolveu, eu estava envergonhado até de voltar para a igreja, mas naquele dia ele resolveu participar do nosso encontro lá, um dia com Deus, e ele foi na natureza e teve um momento que nós falamos, olha, você vai procurar um lugar no meio da natureza e você vai observar, ver se Deus fala com você de alguma maneira. E ele disse para mim que no lugar que ele escolheu para orar, ele viu uma árvore que tinha caído, e interessante, a árvore caiu, uma parte das raízes estavam expostas, e depois aquela árvore se reergueu e voltou a crescer. E ele falou assim, que Deus naquele momento estava falando com ele através da natureza. E ele falou, Senhor, se esta árvore caiu e pode reerguer, o Senhor pode me reerguer também. Deus estava falando para ele que estava dando uma segunda chance para ele, e ele interpretou assim. Olha só, Deus nos fala pela natureza. Deus nos fala pela revelação. Revelação é isso aqui, irmãos. Olha, a palavra de Deus, a Bíblia aqui é revelação. Deus fala com você através da Bíblia. É a maneira como Deus se comunica com você. É a maneira mais fácil de ouvir Deus falar. Então, quando você abre a sua Bíblia, você está dando ouvidos à voz do Senhor. Aqui está a palavra de Deus, a voz de Deus. Então, a revelação, a Bíblia, o Espírito de Profecia, você pode ler um livro do Espírito de Profecia, mas a Bíblia é a revelação maior, a palavra de Deus é como Deus se comunica, é como Deus fala aos nossos corações. É por isso que a gente precisa, todo dia, ouvir a voz de Deus através da palavra, do estudo da palavra. Essa citação que eu disse também, que eu citei, diz assim, Deus nos fala através da providência. Quem de nós, irmãos, já não passou por situações em que Deus foi capaz de prover? Eu lembro o dia que eu tomei a decisão de fazer teologia, eu larguei um emprego, fui para São Paulo, entrei na faculdade de teologia, e um dia, irmãos, eu estava lá, fiquei 3 semanas sem vender nada na comportagem. O dinheiro que eu tinha naquele dia deu para comprar 4 pãezinhos esse francês, e 4 bananas. Eu ia comer 2 pãezinhos com 2 bananas naquela noite, e no outro dia de manhã eu ia acordar, ia comer mais os 2 pãezinhos e mais 2 bananas, fazendo o que a gente fala na comportagem de x-mico, né? Você abre o pão, põe a banana e vira um x-mico. E aquele era o meu jantar e meu café da manhã. E o dinheiro tinha acabado, 3 semanas sem vender nada, fora a situação que ficou crítica, e eu pensei assim, eu larguei meu emprego, eu abandonei tudo, agora eu não vou conseguir nem o dinheiro para voltar para o colégio, e eu comecei a entrar em desespero. Quando eu peguei aquele saquinho com pão e a banana, a gente estava hospedado lá numa casa, e do meu campo de trabalho até a casa tinha um espaço vazio, eu estava em Brasília, eu lembro que tinha um campo de futebol lá no bairro Guará, e eu sentei assim na beira do campo, e ali eu chorei, porque eu falei, Senhor, eu só tenho isso aqui, eu vou comer isso aqui hoje à noite, vou comer amanhã, e se amanhã eu não vender nada, eu vou morrer de fome. E eu comecei ali a me angustiar, a derramar meu coração a Deus, e de repente, conversando com Deus ali, naquele momento sentado, em algum momento veio um sentimento de paz, é como se Deus estivesse falando comigo. Não, como se Deus estivesse, não, ele estava falando. Ele não falou com uma voz assim, eu não ouvi, mas eu tinha a sensação de que ele estava falando assim, olha, Genival, você largou teu emprego, você foi fazer teologia, e você está preocupado com o que você vai comer? Isso não é problema teu, é problema meu. Pagar a tua faculdade não é teu problema, é problema meu. Irmãos, eu tive a sensação de ouvir isso de Deus, e eu saí dali aliviado, sabe?
um coração leve. No outro dia, eu fui trabalhar, eu comi os últimos 2 x-mico, e eu fui para o trabalho naquele dia, foi uma bênção. Eu trabalhei a última semana, foi a semana que eu mais vendi, e não faltou nada. E eu senti que Deus, pela providência, estava falando, inclusive confirmando o chamado. Eu me sentia chamado por Deus para fazer teologia, e quando Deus cuidou de mim, a providência foi a maneira como Deus confirmou e falou: meu filho, é isso mesmo que eu quero para a sua vida. Deus fala aqui, irmãos, também, diz aqui, pelo influxo do seu Espírito. Leia essa citação lá do Caminho a Cristo, página 93. Deus nos fala pela natureza, pela revelação, pela sua providência e pelo influxo do Espírito Santo. Então, irmãos, eu não tenho dúvidas de que Deus fala. O problema é que não é só Deus que fala. E aí essa confusão que é o mundo. E a gente tem medo, irmãos, de ouvir outras vozes, e às vezes a gente corre o risco de fechar, tapar os nossos ouvidos para não ouvir a voz de Deus. Porque a gente tem medo que outras vozes falem, e o demônio fala também. Né? Lá em 1 Samuel, capítulo 28, versos 13 até o verso 16, lembra? Lá quando Saul foi procurar, queria falar com Samuel, né? Lá diz, né? Perguntou ele, respondeu-lhe o rei, não. E o rei lhe disse: não temas, o que vês? Então ele lhe disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E ele lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se o rosto em terra e se prostrou. E ali, irmãos, o diabo falou para Saul, porque o diabo fala também. Claro que não era Saul, porque a Bíblia diz que os mortos não sabem de coisa alguma, não tem eles em parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Não era Samuel, porque Samuel estava aguardando a ressurreição. Era o diabo, o próprio diabo veio lá em pessoa para falar, porque ele fala também. E esse é o medo de muitos irmãos. Como é que eu vou saber quem é que está falando, se é Deus ou se é o diabo? Lembram quando Jesus expulsava lá em Lucas 8:13, uma vez ele perguntou para um demônio que ele estava sendo expulso: qual que é o teu nome? E ele disse assim: Legião, porque tinham entrado muitos demônios. Então eram muitos. E o demônio falou, o demônio respondeu, né? Legião, nós somos muitos. Não estou sozinho aqui, não. Lá em Lucas 4:41 também, olha só esse texto aqui, irmãos. Lucas 4:41 diz assim: e também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Os demônios falavam. E Jesus teve que repreender os demônios, porque os demônios gostam de falar, irmãos. E eles gostam de falar, e gostam de falar como se estivessem falando em nome de Deus. E nesse texto aqui, até que a gente acabou de ler, mostra a razão por que os demônios também falam. Porque eles querem atrapalhar o trabalho de Deus, né? E eu não tenho dúvida, irmãos, que tem muita gente por aí que tem medo de falar com Deus, porque o diabo fica falando por aí também, e as pessoas ficam com medo disso. Isso é misticismo, isso aí, né, não dá para confiar nisso, e ficam com medo. Mas olha só, irmãos, a palavra de Deus, que advertência que Deus nos faz. Eu acredito que a gente vive nos últimos dias. Você também, eu sei que você acredita. Mas olha só o que diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Preste atenção. Abra os seus ouvidos para você ouvir isso agora. Olha o que vai acontecer antes de Jesus voltar. Diz assim: mas o Espírito Santo aqui que está falando, irmãos, expressamente diz. Ele está dizendo, nos últimos tempos. Quando são os últimos tempos, irmãos? É agora, é o tempo que eu e você estamos vivendo.
Diz que alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. A minha versão, aqui outra versão, a Revista Atualizada, ela diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As pessoas darão ouvido ao demônio. As pessoas dão ouvido ao demônio e não querem dar ouvido a Deus. Esse é o problema dos últimos tempos. Então, não deixe, irmão, se o diabo fala, não deixe que ele atrapalhe você ouvir a voz de Deus. Então, dar ouvidos é escutar. Nesses últimos dias, as pessoas escutariam os demônios. Então, irmãos, eu não tenho a dúvida que a intenção do inimigo é fazer você ouvi-lo, para te enganar, ou impedir você de ouvir a voz de Deus. E agora a gente tem aqui dois problemas, irmãos. O problema é ignorar a voz de Deus. Eu pergunto, será que você está ignorando a voz de Deus? Deus tem tentado falar comigo e com você sempre. E eu reconheço, irmãos, os momentos da minha vida que eu não fui capaz de ouvir Deus me falando, eu quebrei a cara. Eu me dei mal. É isso que o diabo quer fazer com a gente. Ele quer arrebentar com a nossa vida, fazendo a gente não ouvir o que Deus está falando. E outro problema, é claro, também é ouvir a voz do inimigo. Então, irmãos, eu preciso ter a capacidade de distinguir. Por isso que tem muita gente, irmãos, que tem medo de ser enganada pela voz do inimigo e, por isso, resolve não escutar a voz de Deus. Agora tem um problema aqui também. Não, Deus não fala, não. Deus falou com os profetas lá. Por que Deus vai falar comigo? Não, Deus não vai falar com você para você falar para outros, para você ser um profeta. Deus não está te chamando para ser um profeta. Não é isso, não é disso que eu estou falando. Mas Deus, irmãos, Deus nos dá orientações a cada dia. Então, se tem gente por aí que fala, se existem vozes por aí que falam, se o inimigo tem tentado falar, você tem que ter, eu tenho que ter, nós temos que ter a habilidade de percepção de entender e ouvir a voz de Deus e sermos capazes de distinguirmos quando não é a voz de Deus. Por isso que nós vamos fazer esta série. Eu quero, durante esta série, ajudar você a compreender e distinguir as vozes. Quando alguém, ou quando alguma sugestão surgir na sua mente, ou alguém te falar alguma coisa, você ter a capacidade e a habilidade de distinguir isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Você precisa, nesses últimos tempos, ter esta habilidade. Por quê? Porque a Bíblia diz de maneira muito clara que nesses últimos dias alguns se apostatariam porque dariam ouvidos a espíritos enganadores. Escutariam os demônios. Então, o demônio quer fazer você ouvir. O demônio quer fazer você quer que você seja impedido de ouvir a voz de Deus. Você precisa ter essa habilidade de distinguir. Então, a gente tem agora, como eu disse, dois problemas, né? O primeiro é ignorar a voz de Deus, o segundo é ouvir a voz do inimigo. Irmãos, tem muita gente que fala, não, esse negócio de ouvir a voz de Deus é estranho. Aí lê a Bíblia, vê. A Bíblia diz, né, de Noé andava com Deus, nós estudamos isso. Enoque andou com Deus. Abraão anda na minha presença e ser perfeito, anda comigo. Davi, né, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Abraão foi chamado na Bíblia de amigo de Deus. E você vê os personagens bíblicos, irmãos, eles tinham um relacionamento pessoal com Deus, e não necessariamente para retransmitir as mensagens, eles falavam pessoalmente com Deus. Então, irmãos, tem vozes erradas no mundo falando, vozes tentando enganar, nós vimos isto. Agora, tem um problema aqui. Imagine que você receba um dia um valor alto em notas de R$100, um pacotinho assim, você vende alguma coisa bem valiosa e você receba um pacote de notinhas de R$100 ou de R$200, sei lá. Aí no meio lá das notas, vem uma nota falsa. Eu pergunto para você, você joga fora as notas verdadeiras porque tem uma falsa no meio?
Você faz isso? Eu não faço. Por que a gente, irmãos, a gente vai ignorar as tentativas de Deus de se comunicar conosco porque o diabo também tem tentado falar? Eu não posso fazer isso. Então, a pergunta é, Deus ficou mudo? Foi isso? Qual que é o problema, irmãos? O problema não é que Deus ficou mudo. Sabe qual é o problema? O problema somos nós que ficamos surdos. Esse é o problema. Aliás, a Bíblia descreve isto, esse processo, lá no livro de Atos, capítulo 28, verso 27. A palavra de Deus fala exatamente este processo de endurecimento, né? E a palavra de Deus diz isso: porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Aqui, irmãos, descreve o problema nosso. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós tapamos os nossos ouvidos, nós não queremos ouvir Deus falar. Então, se Deus não fala, não é porque ele ficou mudo. Se a gente não escuta, é porque nós é que tapamos os nossos ouvidos. Olha só, lá em Lucas 8:12, a parábola contada por Jesus, no versículo falando da semente, a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus, né? A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. O que o diabo faz, irmãos? Deus fala, Deus tem a sua palavra, Deus se comunica, Deus manda a mensagem, e o diabo faz o quê? O diabo não quer que você escute. Então, se eu não escutar a voz de Deus, a palavra de Deus, é porque o diabo está tentando tirar isso de mim. O desejo de Deus qual é para o seu povo? Qual que é o desejo de Deus? Jeremias capítulo 7, verso 23. Olha só. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Dai ouvidos à minha voz. Eu quero ser o seu Deus. Você pode ser o meu povo. Deus quer que você seja dele. Deus quer que você tenha um relacionamento com ele. Eu e você precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Durante esta semana, irmãos, de quarta-feira até hoje, nós tivemos o MASC, Momentos a Sós com Cristo. Nós aprendemos na prática como ouvir a voz de Deus, como se relacionar com Deus. Eu sinto muito em dizer que se você não assistiu, você perdeu. Quem sabe se algum dia a gente faz de novo. Mas como foi bom falar com Deus, como foi bom acordar de madrugada, irmãos, e dedicar tempo para falar com Deus. Então, qual que é o problema da humanidade, irmãos? O problema da humanidade é esse, que nós não ouvimos a voz de Deus. Lá em Jeremias 9, verso 13. Jeremias 9, 13 diz assim, olha, respondeu o Senhor, porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram nela. Qual foi o problema, irmãos? E não é só o problema lá do povo de Israel no passado, não, é o nosso problema hoje. O Espírito Santo está se retirando, as pessoas estão dando ouvidos a demônios, as pessoas estão tapando os ouvidos, as pessoas não querem ouvir Deus falar. Esse é o problema. Esse foi o problema do passado, esse é o problema que vai se agravar, vai se intensificar antes da volta de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enoque representa aqueles que vão estar vivos por ocasião da volta de Jesus. Enoque não enfrentou a morte. Eu espero estar entre essa multidão, eu não quero enfrentar a morte. E Enoque representa aqueles que vão estar vivos por ocasião da volta de Jesus. E como é que Enoque conseguiu viver num mundo tão cheio de pecado, tão cheio de corrupção, de maldade, o vício, a criminalidade, a violência, a corrupção, tudo estava muito parecido com o nosso mundo hoje. Como é que ele conseguiu sobreviver
ele andou com Deus, ele fez de Deus um amigo. É assim que eu e você vamos suportar esse momento da história da Terra, andando com Deus. E olha, tem uma profecia que a gente gosta muito de citar, mas a gente só lê um pedaço dela, né? Claro, não vou ter tempo aqui de estudar toda essa profecia, mas eu quero ler ela com vocês aqui, vocês vão lembrar dela. Lá, a profecia de Joel, capítulo 2, versos 28 e verso 29. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Está falando, irmãos, do momento final da história da Terra, no momento que a gente conhece como chuva serôdia, quando o Espírito Santo vai ser derramado de maneira abundante. Nós sabemos disso, nós oramos por isso. Normalmente a gente para a leitura aqui nesse verso. E realmente o texto é muito importante, especialmente para a época que vivemos. Por quê? Porque nós aguardamos o derramamento do Espírito Santo. Mas se você continuar a leitura, olha o que o texto continua dizendo. Joel, capítulo 3, verso 16. Um pouquinho depois para frente, olha só. E o Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. O Senhor se fará ouvir. Bom, se Deus vai se fazer ouvir, ele vai o quê? Ele vai falar. A minha outra versão aqui, a revista atualizada, diz assim: e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Essa versão diz assim. Então, Deus fará ouvir a sua voz. Então, se Deus fará ouvir a sua voz, quando? Está falando aqui, irmãos, de Joel, do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Se Deus fará ouvir a sua voz, é porque Deus fala. E se Deus fala e eu não escuto, qual que é o problema? O problema é Deus que não fala? Não, Deus fala. O problema não é com Deus, porque se Deus fala, se ele vai bramar, se ele fará ouvir a sua voz, né, de Jerusalém, se Deus vai falar e ele fala, e se ele fala e eu não escuto, o surdo sou eu. Sou eu que sou surdo se eu não escuto. Então eu preciso me curar da minha surdez. Eu preciso ser capaz de ouvir a voz de Deus. Mas eu também tenho que tomar cuidado de não ouvir se os demônios vão tentar falar, se nesses últimos dias as pessoas vão dar ouvido a espíritos de demônios, os demônios estão tentando falar, estão tentando enganar. Eu tenho que tomar cuidado também em saber distinguir, né? Então eu preciso, além de me curar da minha surdez, eu preciso aprender a distinguir a voz correta. Eu preciso saber quem está me falando. Porque se o inimigo falar e eu ouvir, vai ser um problema também. Se ele impedir, ou se ele me impedir de ouvir Deus falar, vai ser um problema. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é pedir para Deus curar a minha surdez. Se eu não escuto a voz de Deus, é porque eu estou surdo. Precisamos pedir para Deus mudar esta nossa insensibilidade. Eu preciso orar por isso. Senhor, me ajuda, né? Me ajuda a compreender, me ajuda a entender. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero entender quando o Senhor me fala, eu quero andar contigo, eu quero fazer de ti o meu amigo próximo. Eu quero ser capaz, Senhor, de acordar e já ouvir a sua voz, entender os seus planos para a minha vida. Agora, eu também preciso saber quando o inimigo tentar me derrubar, quando ele tentar me enganar, quando ele tentar me falar. Eu preciso aprender a distinguir quem está falando. Por quê? Porque se eu der ouvido à voz de demônios, a doutrinas, a ensinos de demônios, eu vou me perder. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou ouvir, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Eu quero aqui desafiar você a, durante esses domingos, assistir o culto aqui. Infelizmente, a gente não pode estar na igreja, mas não perca.
Olha, eu vou dizer uma coisa para você: se você perder os cultos desses domingos, você não for capaz de aprender a distinguir a voz de Deus, você vai estar perdendo muita coisa na sua vida. Nós precisamos desenvolver na nossa vida o hábito da oração, o hábito da comunhão, o hábito do relacionamento com Jesus. Eu quero encerrar com uma citação aqui do Espírito de Profecia, que diz assim, olha: devemos acostumar-nos a elevar muitas vezes os pensamentos a Deus em oração. Estou andando, estou lá no meu dia a dia, estou trabalhando, estou dirigindo, a minha mente está lá focada em Deus. Se o espírito se desvia, devemos fazê-lo voltar pelo esforço perseverante. O hábito se tornará, enfim, fácil. Eu preciso me esforçar. Comunhão com Deus, relacionamento, não é obtido sem esforço. Eu preciso me esforçar. E é por isso que Paulo diz assim: na luta contra o pecado não tendes lutado até o sangue, porque a gente acha que a gente tem que lutar contra o pecado, mas a nossa luta é lutar contra o distanciamento, ficar longe de Deus, não se relacionar com Deus. Esse é o nosso esforço. E diz assim, olha: não podemos, sem perigo, separar-nos por um momento que seja de Cristo. Podemos ter sua presença a cada passo, mas isso tão somente observando as condições que ele mesmo estabeleceu. Eu preciso saber como é que eu ando com ele. Ele estabeleceu condições para isso. Eu preciso entender como é que eu consigo andar com Jesus. É por isso que eu preciso aprender a ouvir quando Deus fala. Quando Deus fala, eu preciso ser capaz de ouvir. Eu preciso ser capaz de me relacionar com Jesus. A gente está vivendo nos últimos tempos da história da humanidade. E eu não tenho dúvidas disso. E eu quero pedir para Jesus me ajudar nisso. Essa é a minha luta também, irmãos. Eu acordo todo dia e às vezes me vem um monte de coisas na cabeça para fazer. E quando não tem, invento. E aquilo se torna às vezes uma tentação para, às vezes, coisas boas, trabalhar na obra do Senhor, mas eu não posso, trabalhando na obra do Senhor, me esquecer do Senhor da obra. Isso é o mais importante. Lembra, o Alcênio pregou ontem lá sobre Maria e Marta, né? Marta estava preocupada com muitas coisas, mas Jesus disse, olha, uma coisa basta. Maria escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado dela. Que Deus ajude você a escolher a melhor parte. Eu quero pedir para Deus me ajudar a ser capaz de ouvir a voz dele. Você quer pedir isso para Jesus hoje? Levante a mão. Eu não estou te vendo aí, mas eu vou pedir para você levantar a mão onde você está. Se esse é o teu desejo de dizer para Jesus, Senhor, eu quero também ser capaz de ouvir, distinguir a tua voz. Curva sua fronte, bondoso Deus. Nós vivemos num momento tão solene da história, nós reconhecemos isso, Senhor. E nós reconhecemos também que somente seremos amigos do Senhor no céu, se aprendermos a sermos amigos aqui na terra. E por isso nos ajude, Senhor, a sermos capazes de ouvir a tua voz, a sermos capazes, Senhor, de distinguir no meio de tantas vozes que falam no mundo, que sejamos capazes de ouvir a tua voz. Nos dê esta capacidade, Senhor, nos ajude para que durante esses domingos estejamos juntos aqui, estudando esse tema tão importante para a vida cristã. Ajude esse filho, Senhor, que acorda às vezes para o trabalho e não dedica tempo para ouvir a tua voz através do estudo da Bíblia. Ajude esse irmão que não consegue estudar a lição da escola sabatina. Ajude esta família, Senhor, que não consegue fazer o culto familiar, que anda longe de ti. Bondoso Deus, tem gente agora que a igreja está fechada, não tem conseguido se alimentar espiritualmente, mas eu te peço em favor dessas pessoas, Senhor, ajude-os a colocarem o Senhor em primeiro lugar na sua vida, quando acordarem, a primeira tarefa se comunicarem contigo, orarem, ouvirem a tua voz através do estudo da palavra, da revelação. Nos ajude, Senhor, nos torne sensíveis, torne os nossos ouvidos sensíveis à tua voz, Senhor. Nós não podemos deixar de aproveitar as chances que o Senhor tem nos dado.
Ajude, Senhor, este jovem, esta jovem que está ouvindo a Tua palavra, que está nesta noite, Senhor, e que muitas vezes desvia o ouvido de ouvir a Tua voz, mas tenha misericórdia desta pessoa também, Senhor. Dê-nos sempre a disposição de andar contigo. É o que nós te pedimos e agradecemos pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, meu querido irmão, e Deus acompanhe a todos. Nós vamos, para encerrar o culto, vamos fazer aqui alguns pedidos. Pastor Gabriel, você está aqui? Sim, tem alguns pedidos aí? Temos alguns pedidos, eu guardei alguns aqui. Aliás, se alguém tiver algum pedido, algum agradecimento, pode também agora comentar aqui que nós juntamos, né? Junto com esses que eu já separei aqui. Mas, pastora, a irmã Isis pede oração pelo irmão dela, o Osíris Piccoli de Souza Júnior. Ela pede oração porque ele anda muito depressivo, com pensamentos suicidas, inclusive com tentativas. Então, vamos orar para que Deus faça um milagre na vida dele, que ele perceba o amor, não só dos outros, das pessoas ao redor dele, mas principalmente de Deus, que é quem mais ama ele, né? Nós também temos aqui a Zenilda, pastor, pedindo oração pela família dela. E a Raimunda, achei muito bonito o pedido também, a Raimunda pede para que Jesus volte logo. São esses os pedidos que eu guardei aqui, pastor, enquanto o senhor pregava. E vamos orar por eles, pastor. Vamos orar. Você pode fazer, então, a oração final, pastor Gabriel? Posso sim. Vamos orar. Feche seus olhos e oremos. Querido Senhor Deus, Tu que és um Deus poderoso, um Deus pessoal, um Deus que fala, um Deus que quer ser escutado, Pai, é a Ti que clamamos, tendo a certeza de que o Senhor realmente fala e escuta. Senhor, a gente tem pedidos aqui, temos irmãos passando por montanhas de problemas, Senhor. Ou às vezes um grande problema, e um específico, Senhor, é o Osíris, que tem enfrentado aí, Senhor, depressão e esses pensamentos suicidas. Que o Senhor o alcance, que o Senhor se manifeste na vida dele, que os anjos de Deus estejam na casa dele, no quarto que ele estiver, que ele perceba que há irmãos, inclusive uma irmã, que ora por ele, que se preocupa por ele, ó Deus. E o Senhor, que é o único capaz de virar o jogo, naquela situação que parece impossível, somente o Senhor pode virar o jogo. É a Ti que clamamos, tendo a certeza que o Senhor pode mudar tudo. Nós pedimos ainda pela família da Zenilda, e como a Raimunda muito bem expressou aqui, nós expressamos que estamos ansiosos pela Tua volta, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então vamos encerrar o culto de hoje, irmãos, cantando o hino Nasce em Mim. Deus abençoe a todos. A gente se vê no próximo culto, na quarta-feira, às 20 horas. Deus ouve a minha oração. Nasce em mim e me
recebo mais poder, orando me entrego ao meu Deus, orando me esqueço até do mundo, sinto paz em um segundo, sinto o céu bem junto a mim.